para dizer bem claro, uma alegria enorme estar com vocês e começa sempre agradecendo as pessoas, né? Eu quero um agradecimento especial para a doutora Eliana Fortes Gris, doutora Margot Karmikovski, grande amiga, grande colega, José Karmikovski, que trabalhou muito essa tarde para que nós pudéssemos apresentar essa live, poder ter um contato com vocês, e para entender um pouco de que esse enorme país chamado Brasil, nós estamos, vocês podem ver que eu estou de blusão, e aqui no sul, eu estou bem no sul, mais perto do Uruguai que de Porto Alegre. Nós estamos com a temperatura de mais ou menos uns 14 graus, mas com vento cai bastante. Isso faz esse país ser maravilhoso, né? Dizer, e particularmente um agradecimento muito grande ao Brasil, porque eu nasci no Uruguai, mas já estou há 40 anos no Brasil, e esse é um povo maravilhoso. Bom, eu me chamo William Pérez, eu tenho minha formação em farmácia e bioquímica, tenho doutorado, pós-doutorado, trabalhei bastante na área de fígado e depois na área de estresse, e sou conselheiro federal do Conselho de Farmácia, conselheiro suplente, e sou professor da Faculdade de Medicina, da Enfermagem e Farmácia da Universidade Federal de Pelotas. Nos últimos dias, graças à competência do grupo da Federal, vocês têm escutado muito a importância que tem a Universidade Federal, e fico muito honrado de fazer parte dessa universidade. E aqui o que nós vamos comentar, pessoal, é um pouco sobre como é que nós podemos tentar evitar que algumas coisas como alimentação errada, uma palavra que é muito comum escutar, estresse, e outras que nós vamos comentar, podem levar à doença. Aí vocês vejam como é melhor para vocês fazerem as perguntas, eu estou à disposição, e aquilo, como sempre, parte de que, se tivermos conhecimento para responder na hora, responderemos, se não, no final nós colocaremos nosso endereço eletrônico, porque não tem que ser sempre muito franco, né? O conhecimento vai sempre numa expansão tremenda, e é melhor dizer não sei do que tentar dar uma transmissão errada, isso é importante. Então, vamos começar um pouquinho sobre algo que vocês conhecem bastante, né? E vou pedir para o José passar já para a próxima imagem, onde nós vamos colocar algo que é bastante característico de vocês todos, né? Que é a situação do envelhecimento, né? O mundo está envelhecendo, né? Apesar de nós estarmos no meio de uma enorme pandemia, mas graças aos avanços sanitários, avanços no conhecimento científico, o mundo está envelhecendo, né? E a população mundial cresce. E quando fala nisso aí, nós temos que deixar que não é somente o mundo que está envelhecendo, né? Nós estamos dizendo de que o próprio Brasil está envelhecendo. Nós somos um país que tem sido totalmente diferente, a pirâmide etária, né? Antigamente nós dizíamos que era um país jovem, e se o José me passar a próxima imagem, nós vamos ver exatamente de que atualmente, em 2020, se calcula que o Brasil tenha mais ou menos em torno de 28 milhões, talvez 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Isso é muito importante, isso progressivamente vai cada vez ser maior, tá? Isso é importante porque nos mostra que nós temos que preparar pessoas para poder dar atenção adequada, competente, científica a uma população que cada vez cresce mais. Seguinte, por favor. Se nós olharmos a próxima imagem, eu gosto muito dessa imagem para mostrar, claro que esses dados podem mudar, e já estamos em 2020, mas se vocês olharem, nós temos estados como, por exemplo, Santa Catarina, vocês que muitos estão no Distrito Federal, onde a estimativa de vida é muito alta. Em relação, estamos falando em Santa Catarina, estimativa de vida de praticamente 80 anos, no Distrito Federal perto disso, mas também um consegue entender um país que é com características bem diferentes, né? Nós temos estados, por exemplo, como Maranhão, Piauí, onde a estimativa de vida é bem diferente, é bem menor. Então, isso mostra um pouco, né, que cada região geográfica do país tem essa peculiaridade de ter maior ou menor estimativa de vida, mas o que é importante é sempre destacar de que cada ano que passa se consegue ter
maior expectativa de vida. O importante, vamos comentar, não é só ter anos de vida, mas sim qualidade de vida. Seguinte, por favor. E aqui vamos usar um termo, pessoal, que é muito acadêmico, é muito da universidade, né? Mas vamos traduzir de uma forma bastante simples, né? O que é necessário para ter vida? Nós precisamos ter equilíbrio, né? E esse equilíbrio não é apenas o equilíbrio de andar, né? Não é apenas de conseguir de ir de um local a outro. É o equilíbrio entre nós, nosso organismo e o meio em que nós estamos, né? Nós precisamos ter equilíbrio constante entre nosso organismo e o meio ambiente que nós estamos. Isso existe uma palavra que se aprende nos primeiros semestres, já nas primeiras aulas da medicina, que se chama de homeostase. Homeostase, equilíbrio. O que acontece? Há mais ou menos 100 anos atrás, e reparem que falar em envelhecimento não é algo tão novo como muitos. Boa tarde a todos, pessoal. Desculpa interromper, eu acho que o professor teve um probleminha, uma quedinha aí. Assim que eu tiver o contato dele, a gente retorna para a live, tá bom, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Tá todo mundo me ouvindo aí? Vocês puderem, por favor, confirmar? É. Tá bom, pessoal, ó. Eu já vou entrar em contato com o professor aqui provavelmente caiu a internet dele, tá? A gente já retorna, tá bom? Só um instantinho, eu peço para vocês só um pouquinho de paciência, tá? Porque esse negócio de live acontece, às vezes a internet a gente não tem controle, né? Mas é isso aí, pessoal. O professor é muito bom, muito atencioso aí. Infelizmente teve esse probleminha. Estou entrando em contato aqui com ele, tá? Já já a gente retorna. O professor confirmou aqui, pessoal, que caiu a internet dele, já voltou, tá? Ele já tá retornando. Peço só mais um minutinho para vocês, tá bom? Não vou embora. Ele já tá voltando aí em menos de um minuto aí, tá?
vou conversando com vocês dando feedback. É rapidinho, a gente já está resolvendo o problema. Mas ainda bem que eu avisei para vocês que aqui estava um tempo ventoso e com frio, e não é pelo frio, mas seguramente o vento terminou alterando a comunicação de algum sistema da internet. Espero que vocês já estejam me escutando, tá? Estou aguardando apenas o ok do José, mas espero de que vocês já estejam me escutando. Então, eu estava comentando com vocês que o que é importante, né, é que exista um equilíbrio entre nós, nosso organismo e o meio em que nós estamos. E isso que se sabe é de que a partir dos 30 anos de idade, isso começa a ter alterações. Então, eu vou começar rapidamente. Seguinte, por favor, José. O que acontece? Isso é algo que todo mundo tem bem claro, né? À medida que se vai envelhecendo, a nossa capacidade respiratória diminui, o músculo cardíaco se altera, né? E algo muito importante que vai ser fundamental mais adiante quando nós falarmos, os nossos vasos sanguíneos, né, as artérias e as veias vão alterando sua capacidade de elasticidade, né? São caninhos que são elásticos, né? E isso é vai provocar uma situação que é a hipertensão, a pressão alta, que o pessoal fala. Seguinte, por favor. Também nós temos, tá, algo que é importante, que à medida que nós vamos envelhecendo, a gordura corporal vai aumentando. Quer dizer, nós passamos, é muito fácil ser magro, né, aos 15, 16 anos, mas já não é nada fácil para qualquer um de nós chegar aos 50 ou 60 anos sendo magro, né? E também a água corporal diminui, por isso que se tem que ter tanto cuidado, né, quando se recomenda permanentemente manter um nível de hidratação muito bom. E lembrando sempre, né, de que o exercício é fundamental para um equilíbrio de todo esse sistema. Seguinte, por favor. Quando fala em envelhecer, né, e há dois termos que quem trabalha na área, e vocês participam dos eventos sobre a terceira idade, que é a diferença entre o que nós falamos de senescência e senilidade.
A senescência é envelhecimento normal. É normal que, à medida que os anos vão passando, nós passamos a ter alterações no organismo. Diferente de quando esse envelhecimento está acompanhado com doença, que é isso que ninguém quer. O que interessa é ter qualidade de vida. Seguinte, por favor. E com isso, nós estamos deixando claro de que cada vez vai ser mais falado sobre duas diferenças importantes. Uma é aquela idade que está na carteira de identidade, que está no passaporte, que está na carteira de habilitação ou na carteira de trabalho. Essa é uma idade cronológica, nós temos X anos. Outra coisa que cada vez vai se falar mais é a idade biológica. Quanto é que nosso organismo tem de idade, né? E que muitas vezes está muito dispar, muito distante da idade em anos que nós encontramos na carteira de identidade. Seguinte, por favor. E aí nós vamos ver na próxima imagem, né? O que são hábitos que nos fazem envelhecer, né? O estresse, que eu vou comentar mais adiante, o sedentarismo, né? Quando as pessoas, e mais nessa época que estamos confinados em casa, né? Ficar confinado não significa ficar confinado em frente à televisão e sem interatividade. O excesso na alimentação, quando nós comemos e parece que é impossível passar a tarde sem comer algo doce e gostoso, né? Já houve uma outra apresentação onde se falou sobre a alimentação industrializada, né? As famosas gorduras trans, né? Aquela alimentação onde tem gente que quando vê alguma fruta ou vê alguma salada, chega a sair correndo, se esconde, né? E algo que é muito claro que é uma das piores situações que alguém pode ter, que é o tabagismo, né? O fumante, o consumo de álcool, né? É dizer, é um problema seríssimo. Aquelas pessoas que consomem drogas, e drogas não me refiro a maconha, cocaína, mas muita gente, para poder dormir, toma um medicamento determinado. E no caso de boa parte do Brasil, que não é o nosso caso, porque aqui no Sul nós temos pouco verão, mas quando aquele pessoal decide que vai para o sol, e hoje com a desculpa é formar vitamina D3, né, mas ir ao sol significa também se proteger do sol. Então, isso é importante, porque tudo isso vai influenciar na idade que nós temos. Seguinte, por favor. Então, na verdade, né, pessoal, nós somos a combinação da carga genética, né, o que nós temos que vem do pai, da avó, e o estilo de vida que nós temos, né? Isso é muito importante, vai ser um fator crucial para que nós possamos ter uma qualidade de vida fundamental. Seguinte, por favor. E essa imagem é que eu gosto muito, né? Para quem não é da área da saúde, essa imagem quando um espermatozoide do pai, né, entrou em contato com a célula da mãe, um ovócito, seguinte, por favor, e se gerou um novo ser. Nessa primeira imagem que nós temos aí, é o minuto 1 de vida. E aqui se define algo muito importante em todo o processo da vida, que é a carga genética. Nós, sim, somos fruto da carga genética que trazemos de nossos pais, avós. Seguinte, por favor, eu mostro muito rapidamente aqui de que existem doenças que são raras, muito raras, duas delas, onde que por problema genético nós temos um envelhecimento precoce. Na imagem de cima, vocês têm uma sequência da mesma pessoa, que tem uma síndrome muito rara, no Brasil se calcula que tem 15 pessoas apenas, que se chama síndrome de Guilford, onde é o que vocês possam não acreditar, essa pessoa nasceu em 69, a fotografia esquerda, e no ano de 85, a fotografia direita. Quer dizer, alguns anos atrás teve um filme, né, onde se tentou representar isso aí, só que no filme havia uma ideia errada, né, porque à medida que o tempo passava, ia ficando mais jovens. Não, geralmente essas pessoas têm morte muito cedo. E embaixo aparece o que se chama de síndrome de Werner, ou progéria do adulto, e se vocês olharem a mesma pessoa, apenas com uma diferença de anos. E se vocês olharem a fotografia de direita, nos mostra a mesma pessoa com a idade apenas de 40 e poucos anos, envelhecimento precoce. Seguinte, por favor. Mas é uma doença bem comum, ao menos quando digo comum, porque aqui, ao menos na região sul, a incidência de mais ou menos de 1 para 660 nascimentos, ou 3 para 2.000, que é a síndrome de Down. Seguramente vocês conhecem mais de um portador com Down, e os portadores de Down, eles têm um envelhecimento precoce, né?
É dizer, aí o problema está na carga genética, que faz com que eles tenham alterações que levam ao envelhecimento. Seguinte, por favor. Seguinte. E aquilo que eu coloquei para vocês, que é muito importante, é o estilo de vida, né? Estilo de vida, e aí nós entramos em algo que é muito fundamental, que é uma palavrinha diferente, né? Que muitas vezes não está palestrando e dispõe envelhecimento, essa palavra epigenética, né? O que é isso, né? Seguinte, por favor. Se vocês pegarem as abelhas, né? O código genético, o material genético de uma abelha operária e de uma abelha rainha são iguais. Qual é a diferença? A alimentação. Enquanto a abelha rainha vai consumir durante toda a sua vida geleia real e vai fazer com que ela mude, tá? Suas características, isso vai ser fundamental. Isso é epigenética, né? É como a nutrição, como a alimentação que nós temos pode influenciar na genética e particularmente na genética dos descendentes. É dizer, os filhos, os netos terão sim alterações provocadas pelo tipo de dieta que se tem. Isso é importante deixar claro. Seguinte, por favor. Então, é uma equaçãozinha bastante simples, né? O que é fenótipo? Que nós enxergamos no espelho, né? O que nós enxergamos, o fenótipo somos nós. É o fruto da carga genética que nós carregamos do pai, da mãe e do meio ambiente, né? E quando um pensa em meio ambiente, geralmente pensa em árvores, água. Não, o meio em que nós estamos, né? Quando nós ficamos horas e horas em frente a uma televisão comendo de forma compulsiva, tá? E isso influencia diretamente o nosso organismo. Seguinte, por favor. E aí é importante chamar a atenção de que comer dá prazer, né? E existem 3 situações que fazem liberar umas substâncias, inclusive tem até uma propaganda, não vou citar o fabricante, que são as endorfinas, né? Há 3 situações que nos dão um prazer intenso. Primeiro, orgasmo, né? Transar, né? Transar com prazer, né? A segunda, comer. Comer dá intenso prazer, né? E a terceira, fazer atividade física prazerosa, né? Dizer, caminhar, nadar, tudo isso faz liberar moléculas endorfinas. Seguinte, por favor, eu gosto muito da próxima imagem, porque se vocês olharem, os 2 que aparecem à direita, eles estão tendo um enorme prazer em comer, né? O comer dá prazer, só que isso tem um custo, né? Tudo tem que ter seu limite. Eu digo que a fotografia de baixo, se vocês olharem, esse rapaz que está saboreando um lanche, os olhinhos dele, não há dúvida nenhuma, que estão mostrando todo o prazer que tem. Só que, logicamente, isso vai provocando que cada vez se precise mais comida para atingir o mesmo prazer. Seguinte, por favor. Vocês tiveram uma brilhante live os outros dias. Isso é uma coisa que há algum tempo atrás não se dava importância e hoje se sabe muito, né? Se estuda muito. Sim, faz diferença as bactérias, os fungos que nós temos no aparelho digestivo, tá? Eles determinam muitas coisas. Não basta comer bem, também essa flora intestinal chamada de microbiota ou microma, essa flora influencia muito nas características do organismo. Então, isso é uma coisa que está se estudando muito, né, para poder entender situações como, por exemplo, obesidade e diabetes. Seguinte, por favor. E aí nós falamos numa grande epidemia, né, que é a obesidade. Se calcula, né, e que apesar que esse dado não é tão atual, mas foi reportagem de uma das revistas mais famosas, que tem aparecido, citado bastante ultimamente, né, se calcula que no mundo tem 2,2 bilhões de pessoas com sobrepeso ou obesidade. Para vocês terem uma ideia, se calcula que no mundo passam fome por problema político e guerras, mais ou menos 600 a 700 milhões. Isso quer dizer que para cada pessoa que passa fome, nós temos hoje no mundo, no mínimo, 3 pessoas com sobrepeso. Seguinte, por favor. E aí é muito comum, né? Vocês, hoje, os celulares, vocês pegam o celular e ele consegue calcular, apenas colocando o peso e a estatura, ele já calcula o índice de massa corporal. Mas vamos deixar bem claro que não é apenas o peso que influencia, mas o que é importante na saúde é onde está essa gordura.
né? Então, eu sempre digo para os alunos de que não é necessário ter uma balança para saber a situação que está essa obesidade. Basta uma fita métrica que deve dar para comprar por um valor irrisório em qualquer lugar, e toda vez que alguém tem uma cintura superior, homem acima de 94 centímetros e mulheres acima de 80 centímetros, isso é um fator importante, dizer algo não está legal. Então, aquela história que eu sempre diz, a barriguinha de cerveja, né? Cuidado, porque tão importante quanto o peso é onde se deposita essa gordura. Seguinte, por favor. E aqui, já que hoje todos vocês, a maioria, está com muita saudade dos netos, né? Porque pela situação de isolamento social, e seguramente há 20, 30 anos atrás, essa imagem à direita, né, dessa criança roliça, né, era a ideia de que coisa linda, né? E, na verdade, isso hoje é uma coisa que está muito claro que é preocupante, né? Se nós analisarmos de 80 até 2013, nós temos que a obesidade infantil aumentou 50% no país. E mais do que isso, hoje tem que ficar claro de que se tivermos pais ou avós obesos ou com sobrepeso, esse controle tem que ser muito grande. Seguinte, por favor. E por que eu destaca isso aí? Destaca porque eu gosto muito que essa imagem fique clara para todos, de que se uma criança tiver obesidade aos 2 anos de idade, ela tem 15% de se tornar um obeso quando for adulto. Se ela tiver sobrepeso aos 5 anos, ela vai ter 35% de chance de ser um adulto obeso. E se nós chegarmos aos 10 anos, né, praticamente ao início da puberdade, se uma criança tiver sobrepeso, a chance de ela ser um adulto que vai ter sobrepeso é muito grande. Então, deixar claro, né, avós, pais, obesidade se deve ser tratada desde muito cedo. Com história familiar e com características, nós precisamos trabalhar. Carga genética e meio ambiente vão definir o futuro. Seguinte, por favor. Por isso que eu coloquei bem claro, né? Combater a obesidade significa uma palavra que é chave para podermos ter um envelhecimento saudável. Prevenção. Nós precisamos ter não só regular alimentação, mas ter uma atividade física regular. Isso é fundamental. É fundamental porque, senão, nós não vamos, por melhor que for a genética, nós vamos começar a ter problemas provocados pelo excesso de alimentação e pelo sedentarismo. Seguinte, por favor. Essa pirâmide, né, que muitas vezes vocês viram, e hoje, inclusive, até nas escolas, no primário, os alunos já aprendem, né, o que é bom comer, né? Eu gosto muito dela, porque se vocês repararem, na parte inferior da pirâmide, não aparecem alimentos. Aparece exercício e água. Aquilo que eu falava, à medida que nós vamos envelhecendo, nós passamos a ter mais gordura e também passamos a ter menos água. Então, isso é importante deixar claro de que não é só ter bons nutrientes, como vocês já tiveram outras lives falando sobre isso aí, mas sim o comportamento de exercício e o comportamento do consumo de água, que é fundamental. Seguinte, por favor. Então, uma das formas importantes de, quando um fala em exercício, e aqui, por favor, vou falar bem devagarinho, é muito importante o exercício aeróbico, né? Não estamos falando em ginástica aeróbica, exercício aeróbico. Nadar, caminhar, passear, e muito importante, porque o exercício aeróbico permite queimar gorduras, que da linguagem bioquímica chama de triglicerídeos, e essa queima de gorduras, né, elas permitem formar uma molécula que alguns estudaram lá no ensino médio, que se chama de ATP. Para quem não estudou no ensino médio, ATP é energia. Então, é muito importante o exercício para poder queimar gorduras. Seguinte, por favor. E aí vem algo fundamental, né? Por que eu falava de que é tão importante ter essa ideia de combater a obesidade?
Primeiro, se sabe que a obesidade tem um perfil hereditário, né? A carga genética nisso é fundamental. Mas há outra característica importante, e cada vez isso se torna mais claro na população, né? Experiência emocional traumatizante, né? É aquela história típica, né? Dizer, já que eu não consigo ter orgasmo, não consigo fazer atividade física, a mãe geladeira me acolhe de braços abertos para eu comer, comer e comer. E algo muito característico também, que é a intolerância à frustração, né? Todo mundo sonha em ganhar a Mega Sena e os números sorteados não estão no cartão que nós tínhamos previsto. Ou todo mundo acha que vai conseguir sair e arrumar emprego e não está fácil para isso. E quando nós temos essa intolerância à frustração, quando o nosso passo é maior que a realidade, isso nos leva à obesidade, porque nós vamos tentar compensar. E aí eu coloquei uma imagem que eu quero que gravem muito: estresse é indutor de obesidade. Trabalhar não faz mal, ao contrário, faz bem. Se cansar trabalhando é importante, mas o estresse, esse sim, não faz bem. Nós vamos comentar a seguir o tipo de estresse diferente. Seguinte, por favor. Seguinte. E quando fala em estresse, né, essa palavra vem... Só volta atrás um segundinho, José. Quando fala em estresse, né, nós estamos falando, essa palavra vem da engenharia, né? Se eu pegar um grampo e começar a fazer esse movimento, esse grampo vai romper, esse arame vai romper. Essa palavra, engenharia, se chama estresse. E já na década de 20 e poucos, um cientista muito jovem, ele utilizou essa palavra para dizer, né, que o estresse é uma resposta do cérebro, né, sobre o nosso organismo, né? É dizer, nosso organismo responde de N formas quando estamos estressados. Existem situações como as situações de alarme, né? Se calcula que, sem darmos conta, 70 vezes por dia, nós quase escorregamos da escada, nós quase passamos por uma situação de tropeçar, não nos damos conta, nosso organismo está habituado a isso aí. Há uma outra fase, que é a fase de resistência, né? Quando o nosso organismo começa a sentir consequências permanentes disso aí. É muito comum, nessa fase de resistência, começarem a aparecer situações como doenças de pele, né? E queda de cabelo. Então, há uma situação muito característica, né? Que é a situação herpes, né? Quem tem herpes sabe que quando está estressado, o herpes aparece. Não, ele já estava presente, só que como ele é oportunista, é um vírus oportunista, ele espera que nosso sistema de defesa diminua para aparecer. Estresse mata, né? Ele se chega a grau de exaustão física e mental. Seguinte, por favor. Mas quando fala em estresse, é importante chamar a atenção que há dois tipos de estresse, né? Um estresse que chama de eu-estresse, que é aquele estresse positivo, né? Eu brinco muito isso com os alunos ou com qualquer pessoa. Eu-estresse é quando eu tenho a situação de que eu tenho que fazer uma prova e eu tenho tempo para estudar, eu tenho a data marcada, eu tenho a matéria necessária, ou qualquer um de vocês tem uma tarefa para fazer. E é importante ter limites e tempo para fazer as coisas, mas quando são compatíveis, a capacidade de realizar. Isso eu chamo de eu-estresse, que é diferente do desestresse, quando a exigência é maior que a nossa capacidade, né? E, lamentavelmente, hoje, cada vez no mundo moderno, isso cada vez se torna maior. Essa imagem é característica, né? 2 celulares, o computador na frente, o tablet, o relógio, e parece que nós temos que dar conta de tudo ao mesmo tempo. Isso vai ter suas consequências. Seguinte, por favor. E aí nós temos uma imagem, se alguém acha que estresse não envelhece, é a mesma pessoa, vocês conhecem muito bem, apenas com 8 anos de diferença. E dá para ficar claro que o estresse é um sinal importante no processo de envelhecimento. Não adianta eu ter uma boa genética, uma boa alimentação, e aí N sintomas, né? Um dos sintomas mais característicos do estresse são as dores nas costas, né? Muitas vezes a dor se propaga e dá dor de cabeça, né? Outros sem dor de estômago. Esses são sinais que dizem que nosso organismo precisa, sim, ter tempo para poder fazer as coisas. Seguinte, por favor. E por que eu falo do estresse?
Porque um dos fatores que levam ao aumento de pressão arterial é o estresse. Existem mais dois fatores importantes quando fala em pressão arterial, em pressão alta, como o pessoal fala, né? Que é a carga genética, né? Mas também é um fator que isso não tem que deixar claro, né? Que é o excesso de sal. É um costume, não sei se em todo o Brasil mas nós que estamos no sul do Brasil, comemos muitas vezes muito sal. Então, é aquela história, adorar comer batata frita, e quando vai junto com a batata frita, vai sal junto, porque o pessoal gosta de batata frita com muito sal. Alguns países, caso típico Uruguai, já proibiram ter saleiro nas mesas do restaurante, e mais, já exigiram, por exemplo, que a alimentação tenha 50% de quantidade de sal, porque esse é um problema sério. Na população brasileira, a pressão alta, a hipertensão, cada vez é maior. Seguinte, por favor. E quando nós falamos nessa situação de ter aumento de peso, né, nós chegamos a uma situação que é muito comum quando vai alguém ao médico, né, ele diz, olha, te cuida porque estás indo para uma síndrome metabólica, né, que são N situações no organismo provocadas por alteração de peso, alteração de gordura corporal, alteração de colesterol, alteração na glicose, tudo isso leva a um quadro chamado de síndrome metabólica. Seguinte, por favor. E quando fala nessas doenças, né, que está comentando com vocês, né, que nós chamamos geralmente de doenças crônicas não transmissíveis, né, essas doenças como hipertensão, como diabetes e câncer, significam no Brasil 70% dos óbitos. Não é pouca coisa. Seguinte, por favor. E aí um conceito que eu gostaria que todos gravassem, que é importante, é um conceito bastante atual nos últimos 15 anos. A obesidade é um processo inflamatório. É um processo inflamatório silencioso, né? Nós não reparamos que estamos com um quadro inflamatório generalizado, com N consequências. E eu vou comentar particularmente uma ou duas delas. Seguinte, por favor. Uma das consequências é a diabetes, né? É dizer, lamentavelmente, o número de diabéticos no país não para de crescer. E é necessário, sim, que se analise isso seriamente. Seguinte, por favor. Porque a diabetes é uma doença complexa. Hoje, a cada 11 pessoas no mundo, um é diabético. Se calcula que em mais 10 anos, a cada 10 pessoas no mundo será diabético. Seguinte, por favor. E alguns não têm essa noção, mas o Brasil é o quarto país em diabéticos. E aí, mais uma vez, nós estamos falando a importância da carga genética, mas principalmente dos hábitos alimentares. Seguinte, por favor. E aí, tem que sempre lembrar, né, de que os diabéticos tipo 2, que é o mais comum, aqueles que passam a ter diabetes geralmente acima dos 40 anos, né, 80% são obesos. E o mais grave dessa história é que 50% é assintomático. Não há sintomas. A pessoa não repara que vai se alterando o seu organismo e quando se instala a doença em si, já as consequências são muito grandes. Seguinte, por favor. E aí nós temos, na próxima imagem, que sempre é bom ter alguns sinais que nos dizem que algo não está legal, né? Pode ser na seguinte, José, exatamente o que estava a seguir, pode ser. Por exemplo, quando se urina com muita frequência e, ao mesmo tempo, se tem sede excessiva, né? O que nós chamamos em linguagem de poliúria, polidipsia. Urinar muitas vezes e beber muito líquido. Esse conjunto de sede com urinar muito. Quando nós temos, né, cansaço sem saber a causa, né? Isso é importante. E muitas vezes, quando existe uma perda de peso muito repentina, temos que pesquisar diabetes. E todos hoje sabemos, até porque é muito frequente falar, isso mudou nos últimos 40 anos, né? O que é o ideal? Ter a glicose, o açúcar no sangue, abaixo de 100 miligramas por decilitro. Hoje, muitas pessoas carregam aparelhinhos que fazem isso aí, mas o importante é sempre assim, pessoal, o controle, né? É aquilo que a gente chega sempre assim, a prevenção é importante.
Por isso que esses sinais de beber muito líquido, urinar muito, ter situações de cansaço, né, e a alteração de peso, isso são sinais que dizem que nós temos que nos cuidar e ter muito cuidado, e, logicamente, periodicamente ir ao médico para avaliar a situação do organismo antes que a situação se instale e aí sim venham as consequências. Seguinte, por favor. Seguinte. E essas são as consequências que ninguém quer, né? Que são algumas patologias, doenças que na diabetes, se ela não for controlada, ser diabético é uma coisa, ter a diabetes descontrolada é outra coisa. Então, muitos são diabéticos, mas ela pode ser controlada por alimentação, por exercícios, por medicamentos, tá? Mas quando nenhum desses parâmetros consegue regular a glicose, tem que ter cuidado, né? E sempre chama atenção, né? Os diabéticos têm maior incidência de derrame, AVC, de infarto, né? Então, muitas vezes a pessoa diz, fulano morreu, era diabético e coitado morreu de infarto. Uma das consequências também, algo que é uma das coisas que mais, há duas coisas que os diabéticos temem muito, né? Que é a perda de visão, né? É o que nós chamamos de retinopatia diabética, essas manchas, né? E a outra situação que todo diabético tem muito medo, que é essa imagem que é bastante impressionante, né? Que é a situação da necrose, né? Quando essa parte que aparece preta no pé é tecido que já está morto. Então, sempre lembrar, ter o diagnóstico de diabetes significa que é necessário ter um controle, nós temos que controlar o que nós vamos alimentar, controlar o exercício e, particularmente, hoje existem medicações muito eficientes. E isso, eu sempre digo, um dos medicamentos, muitos conhecem e consomem metformina, graças a Deus, é um medicamento muito eficiente para a maior parte dos diabéticos, com custo relativamente baixo. Então, mais uma vez, nossa idade cronológica depende principalmente de nossas atitudes. Seguinte, por favor. E aí eu vou falar particularmente, como professor de bioquímica, de uma molécula que vocês ouvem falar muitas vezes, né? Colesterol, né? Que molécula é essa? Se lembra quando eu falei que os triglicerídeos, as gorduras, eu podia queimar, eu podia transformar gordura, triglicerídeo, em energia, em ATP? O colesterol, não. Nós não conseguimos transformar colesterol em ATP. Não conseguimos transformar colesterol em energia. E o colesterol basicamente serve para formar membrana das células, os ácidos biliares, que fazem parte da bile, que são armazenados na vesícula, os hormônios esteroidais, e aí entram os hormônios sexuais, né, os estrógenos, né, tão importantes no ciclo menstrual nas mulheres, e os progestágenos, como a testosterona, entra a vitamina D3, que isso é um capítulo à parte, é uma vitamina que nos últimos anos passou a ter um protagonismo fundamental, e algo muito importante, que é uma loção que protege a nossa pele, né? Nós temos uma mistura de suor, gordura e colesterol que protege a pele. Moral da história, se calcula que por dia nosso organismo gasta apenas quase 1 grama de colesterol. Seguinte, por favor. Vejam, e peguei apenas 2 imagens para ver o que se consome de colesterol. Desculpem. Se nós analisarmos, por exemplo, moela, então, de repente, alguém diz, eu estou tomando uma canjinha, né? Então, o problema não é a canja, é quantas moelas ou quantos fígados tem nessa canja e quanto tu vais comer, né? Fígado é riquíssimo em colesterol, e algo que hoje é um dos grandes segredos da culinária rápida, né? O caldo de carne, né? O caldo de carne, além de ter uma enorme quantidade de colesterol, tem muito, muito sódio. E é aquela história, se vocês lembrarem, as avós tinham que escolher a galinha, matar a galinha, ficar 4, 5 horas para fazer um caldo, e hoje se resolve isso aí em 3 minutos, colocando água fervente e um caldo de carne. Cuidado. Cuidado, porque ali tem excesso de sódio e excesso de colesterol. Reparem que em 100 gramas, 5 tabletes de 20 gramas, nós temos colesterol na ordem de 24.000, quando eu falei que nós gastávamos apenas 900. Mas como alguém pode dizer, eu não gosto de salgado, eu gosto de doce, vamos para a seguinte, por favor. Na seguinte imagem, vamos ver bem claro, cuidado, não se enganem, né?
nós estamos falando, por exemplo, que quanto mais cremoso for o sorvete, mais colesterol ele tem, né? E aí nos mostra claramente de que tem que ter cuidado, viver bem depende da nossa alimentação. Eu coloquei esse autor, porque é um autor nacional, que é o Franco, porque o Franco, ele tem um livro, são páginas e páginas inteiras, tá? Onde aparece a composição dos alimentos e o teor de colesterol, desde buchada de bode até carne de ovelha, né? Quando digo isso, eu estou falando desde costumes alimentares do Nordeste até o Sul mais autêntico. Então, aquilo que eu digo, não precisamos passar fome, temos que ter consciência de quanto nós consumimos de alimento e qual é o teor desses alimentos. Seguinte, e não é, só para deixar bem claro, esse livro do Franco não fala apenas de colesterol. E aí entramos em algo fundamental, que é prevenção. E por isso que é importante a dosagem laboratorial, por isso que periodicamente, sim, temos que ir ao médico e periodicamente é importante saber as taxas de colesterol. É importante saber que tipo de colesterol nós temos. Na verdade, colesterol é uma molécula só. O que nós temos, é muito comum o pessoal falar em colesterol bom ou ruim, né? Na verdade, não é o colesterol que é bom ou ruim, é da forma que ele é arranjado, que se chama de lipoproteínas, né? Então, é sempre bom lembrar a sequência das letras, né? O H vem primeiro do L. Então, HDL, teoricamente seria o colesterol bom, que na verdade é uma lipoproteína boa, né? E depois do H vem o L. E do L, pensamos que, como vem na ordem alfabética, H era bom, o LDL é ruim. Quanto maior a taxa de HDL, melhor a situação. Quanto maior a taxa de LDL, pior é a situação. Isso depende de fator genético, sim. Tem pessoas que, por problema genético, já têm taxas de colesterol mais altas. Mas também depende do hábito alimentar. É aquela história muito típica, por exemplo, aqui na culinária do Sul, pessoas que adoram comer, por exemplo, 2, 3, 4 ovos fritos, né? E nós temos que deixar bem claro que essa gema tem colesterol. E não vamos culpar somente o ovo, né? Porque senão dá a impressão que temos ovofobia. Não, o problema não é apenas do ovo, é que as formas que estão sendo consumidas e muitas vezes em excesso, né? A famosa salada de maionese caseira, por exemplo, né? E aquela história de consumir alimentos com alto teor de colesterol. Seguinte, por favor. E aí eu vou comentar um pouquinho, né, de uma doença bastante importante, que é a aterosclerose, né? E não vamos entrar no detalhe, né? A aterosclerose é a formação de uma placa, que vocês vão ver, que chama placa fibrogordurosa, né? Que chama ateroma. E muitas vezes as pessoas acham que aterosclerose e arteriosclerose é a mesma coisa. Não, arteriosclerose é alteração nas artérias. O principal tipo de arteriosclerose é a aterosclerose. E aí aparece algo típico, né? Fatores que são característicos que levam à aterosclerose, o aumento de colesterol, o tabagismo, né? O aumento de pressão arterial, reparem que nós já falamos, e a diabetes. São fatores muito determinantes e que podem ser controlados, sim. Nós podemos parar de fumar, podemos regular a taxa de colesterol que consumimos, podemos sim regular e controlar a pressão e sim podemos controlar a glicemia. Bom, os outros fatores não são tão fáceis, né? À medida que envelhecemos, isso tende a ser mais comum, o sexo masculino também tende a ter maior situação, a vida sedentária, sim, podemos contornar, nós podemos fazer exercício. Seguinte, por favor. Seguinte. Olá, José, próximo. Então, nós temos aí à esquerda, né? E quando nós nascemos, né? Os nossos vasos sanguíneos estão bonitinhos, esse cano, né? Está limpinho. E à medida que nós vamos envelhecendo, e mais do que envelhecendo, quando nós vamos tendo pressão arterial alterada, excesso de colesterol na dieta, tabagismo, fumar muito, vai se formando uma placa. Essa placa, os gregos, que eram grandes observadores, né? Eles já associaram essa placa a parecer um mingau, não tem nada de mingau. É uma placa formada de gordura, de colesterol com gordura e fibras. E isso é o que se chama de ateroma. Seguinte imagem, por favor. Vocês vão ver, próxima imagem. Ali onde está a seta de cor preta, se vocês olharem à esquerda da tela, reparem que ali é uma coronária, né? Tem um vaso sanguíneo e de repente tem uma seta. Ali tem uma placa, tem como se fosse um pequeno quebra-mola, né? Aquilo é uma placa de ateroma.
É uma placa fibrogordurosa, formada por vários fatores, entre os quais excesso de colesterol, hipertensão arterial, diabetes, são fatores que levam a essa formação dessa placa. Seguinte, por favor. Eu gosto muito da próxima imagem, porque nos mostra primeiro, em cima, vocês reparem, tem uma placa, né? Essa placa é importante, chamada ateroma. À direita, não se confundam, né? Toda essa área marrom e amarelada é a placa, formada de fibra e gordura. E aquela pequena área que ficou à direita, de cor branca, é por onde está passando o sangue. E reparem embaixo a ilustração que é feita, que quando vocês escutam do médico que uma placa tem 20% de obstrução, ela obstrui 20% do vaso sanguíneo, reparem como muda a pressão do sangue, da água ao passar. Se ela tiver 50%, reparem o que significa, é quase um jato d'água, e nem falar quando nós temos uma placa de 80%. Essas placas geralmente não dói, nós não percebemos que elas existem. Quando doem, geralmente, já o quadro é muito avançado, tem pessoas que têm o que se chama de angina instável, né? E a seguinte é a imagem que ninguém quer. Próxima, por favor. É quando essa placa rompe. E quando essa placa rompe, seguinte, por favor, nós vamos ter algo muito importante, que é uma característica, né? O sangue coagula. Se vocês repararem, aquela imagem anterior mostrava um quebra-molas, né? E marcado ali agora, ali não temos mais um quebra-molas. Foi obstruída a passagem do sangue. À direita, em cima, vocês têm uma imagem que, geralmente, quando as pessoas enxergam, que imagem feia, né? Sangue coagulado, né? Lógico, o sangue coagulou. E esse sangue, ao coagular, né? Faz que toda uma porção do coração deixe de receber oxigênio. É isso que nós chamamos de infarto, né? Infarto agudo do miocárdio, né? Que muitas vezes, né? A ideia que se tem, acho que isso é uma vantagem de nós falarmos na live, muitas vezes as pessoas acham que infarto é aquela que dá dor que dá apenas no peito e se desloca para o braço esquerdo, né? Pessoal, há outras formas de dor que um tem que ter muito cuidado. Quando essa dor se propaga pelas costas, né, e uma forma crescente, cuidado, é necessário procurar imediatamente corpo médico, porque nós podemos ter um infarto, em lugar da dor ir para o braço esquerdo, estar se deslocando para o lado esquerdo nas costas. Então, isso merece alguns cuidados importantes, né? E, mais uma vez, isso é consequência de excesso de colesterol, aumento de pressão, excesso de glicose, diabetes, são fatores determinantes nesse processo. Seguinte, por favor. E enquanto que os vasos do coração são vasos bem resistentes, né? Dificilmente uma coronária, um vaso sanguíneo do coração rompe, é difícil. Em compensação, os vasos do cérebro, muitas vezes, são muito sensíveis. E aí vem o que se chama normalmente de AVC. Seguinte, por favor. E aí nós temos dois tipos de AVC, né? O AVC isquêmico, né? Que é muito semelhante ao infarto, né? Se forma um coágulo, um trombo, e essa área cinzenta que aparece na imagem não está recebendo oxigênio. E se não recebe oxigênio, essa porção vai morrer. Isso é o que nós chamamos de AVC isquêmico. Se forma um coágulo, e a partir daí nós temos de que uma área cerebral não sofre irrigação. Há um outro tipo de AVC, que é muito comum o pessoal chamar de derrame, né? Ah, o fulano teve um derrame, que é o AVC hemorrágico, né? Quando se rompe o vaso sanguíneo. Essa é uma diferença bastante importante entre os vasos do coração, que dificilmente se rompem, é raro encontrar, em compensação, os vasos cerebrais, os pequenos capilares, têm facilidade, podem se romper, e são quadros muito graves. O AVC, vocês vão ver uma imagem bastante impressionante a seguir, e apesar que geralmente as pessoas dão muita importância ao infarto, né? Essa imagem que agora o José acabou de colocar, e não é para deprimir ninguém, mas é para colocar a realidade, na atualidade, a cada 6 pessoas no mundo, uma vai ter AVC, porque é uma doença que nós não damos importância, eu volto a dizer, é uma consequência que nós temos que ter claro que são consequências provocadas pelo aumento do colesterol, pela diabetes, pelo sedentarismo,
pela hipertensão arterial. Em outras palavras, é uma doença muito importante, que se não leva ao óbito, geralmente provoca sequelas, né? Então, isso é deixar claro, a pessoa que muitas vezes fica com sequelas por resto da vida, e por isso tem que, se ele começar aquele princípio, lembre-se que eu comecei há mais ou menos 50 minutos atrás, que nós éramos o fruto da carga genética que trazemos dos pais, dos avós, mas o que nós fazemos com essa carga genética? A forma que nos alimentamos, a forma que nós encaramos a vida. Se nossa vida é uma vida só de estresse, e aquele estresse que é o estresse que não é benéfico, né? Quando nós queremos ter 10 mil funções e não conseguimos, tá? E isso nos provoca frustração, isso agrava a situação de querer comer mais e mais, você cria aquele ciclo vicioso, né? Já que não conseguimos resolver os problemas, procuramos a mãe geladeira. E essa mãe geladeira geralmente nos faz comer muito, né? Então, por isso é importante ter o cuidado. Seguinte, por favor. Seguinte. E quando fala em obesidade, né, pessoal, não é apenas o problema do infarto, o AVC. Esse é um outro capítulo inteiro que nós poderíamos falar, que é a situação característica, né, de a obesidade e câncer, né? Muitas vezes as pessoas não associam, né, que a obesidade leve a situações como, por exemplo, se vocês repararem, né, uma enorme sincronia, uma enorme relação, por exemplo, entre alguns tipos de câncer, né, e o índice de massa corporal, lembre-se aquele que é a relação de peso e estatura, e que faz com que nós tenhamos deixar bem claro de que a obesidade não é apenas causa de infarto ou causa de AVC, mas é outra situação muito grave que é o câncer, né? Lembre-se que eu dizia para vocês há uns minutos atrás que essas doenças crônicas são responsáveis mais ou menos por 70% dos óbitos e doenças no país. Seguinte, por favor. Bom, já que estamos indo para o final e praticamente cronometrado, né? E envelhecimento é importante chamar a atenção. Ninguém morre de velho. Morremos de doenças, isso sim. Envelhecimento não é sinônimo de incapacidade, dependência e morte. Incapacidade, dependência e morte decorrem de doenças. E por isso a palavra mais importante é prevenção. É isso que não em relação ao processo só de envelhecimento, né? Mas todos nós que estamos nos cuidando, desde o uso das máscaras, ficando em casa, sabendo que é necessário, sim, ter o distanciamento social quando estamos numa pandemia, mas lembrando sempre que a melhor forma de poder ter um envelhecimento saudável é a prevenção. É aquilo que eu dizia muito claro, né? Envelhecer é algo que nosso organismo vai passar. A partir dos 30 anos, nós vamos começar, que nosso organismo começa a sofrer os sinais do tempo. Mas uma coisa é envelhecer com saúde e outra é envelhecer com doença. E aí nós vamos para as últimas 2 ou 3 imagens. Seguinte, por favor, José. Há 3 jeitos de morrer mais rápido. Fume um cigarro todo dia e você viverá 10 anos a menos. Beba álcool todo dia, você vai viver 30 anos a menos. Ame alguém que não te ama e você irá morrer todo dia. Então, aquilo que eu deixei bem claro, tem que ser feliz. Essa é a razão principal. Seguinte, por favor. Já que eu acho que todos estão se cuidando em casa, né? Aproveitem para ver alguns filmes que mostram o envelhecimento de outra forma, né? Então, alguns filmes que eu recomendo, como, por exemplo, né, Uma Lição de Vida, Elsa e Fred, Tinha que Ser Você, Ruth e Alex, Não Olhe para Trás. Vamos pensar, isso é importante, né? Já que estamos, por alguma razão, passando por essa pandemia, vamos aproveitar esse tempo, né, para ver os lados positivos da vida, para repensarmos nossa vida, para repensarmos os hábitos que nós temos, porque nós, volto a dizer, nossa homeostase, nosso equilíbrio depende de nossa dieta. E aí vamos para a última imagem, por favor. Já caiu, falta mais uma. Caiu a imagem, não sei por quê. Mas a última imagem é a seguinte, por favor, José, e terminamos.
E, alguns anos atrás, eu estava com minha esposa em Porto Alegre, e em cima de um edifício de 8, 9 andares, e eu reparei que tinha uma senhora, era um domingo de manhã, um dia frio, podem olhar, e ela estava cultivando o seu jardim. Isso é muito importante. Ter uma razão para estar vivo amanhã, né? Aquela razão, cada plantinha dela era uma razão da vida dela, e isso é muito importante. Então, mais uma vez, a minha parte, muito obrigado. Desculpem que, como nós dizemos aqui, o minuano derrubou o sinal da internet, porque seguramente em algum momento os fios de comunicação, mas acho que esses 5 minutos que ficamos fora do ar não atrapalhou. E a partir de agora, eu estou à disposição de vocês, cumpri exatamente 1 hora como previsto, e tentei colocar e me coloco à disposição, vou reiterando que se eu souber eu falo, se não deixamos para depois. Bom, na verdade, né, quando fala em menopausa, nós temos uma parte que eu não comentei, mas o processo de envelhecimento, que são as alterações hormonais, né? E nessas alterações hormonais, como passa a haver uma alteração de estrógenos importantes, esses levam um quadro geral, que existem desde os calores, né? Apenas o cessar a menstruação, já que é importante, e agradeço muito a pergunta da Maria de Lourdes, lembrar de que com a menopausa se agravam 2 coisas importantes. Se agrava a incidência de osteoporose, né? Isso é bem importante deixar claro, né? A calcificação dos ossos se altera violentamente. E a segunda coisa, que quando chega a menopausa, e principalmente aquela menopausa que vem cedo, né? Dizer, aquelas pessoas que têm menopausa com 40 anos, as mulheres que têm menopausa com 40 anos, cuidado, porque o fator de risco de doenças cardiovasculares, infarto e AVC aumenta. Então, deixando claro, né? E, logicamente, né, a andropausa também é um problema, as diminuições de testosterona são problemas importantes, né? E, logicamente, essa diminuição de testosterona, uma das características é a alteração da ereção peniana, né? E essa ereção peniana também se altera, deixando bem claro, né? Por exemplo, pela diabetes, é importante também deixar isso destacar, a diabetes não altera apenas os olhos, nem altera apenas a situação circulatória, mas também a nível do órgão sexual masculino, isso é importante. O tabagismo também leva a alteração importante da ereção peniana, e sem falar do alcoolismo. Sonimar, eu concordo plenamente contigo, tá? Essa imagem, eu acho que isso é importante. Todos os dias nós temos que ter uma razão para estar vivos. E te digo com muita propriedade, Solimar, e esse nome é um nome bastante comum no Uruguai, nós estamos na fronteira, e eu tive há 6 anos, 7, já quase 6 anos e meio, câncer, tá? E aí aprende a dar valor à vida, né? E começa a dar muito valor para que possa entender de que nós temos que dar valor a cada minuto da nossa vida e temos que saber que as intercorrências acontecem, né? Mas tem que dar valor e principalmente saber o que se faz com a vida. Bom, e aí a Silvana, eu estou brincando, acho que com isso aqui já estou me colocando à disposição do grupo da Unicer para outras lives, né? Porque, na verdade, esse é uma live que fala muito, que são das doenças neurodegenerativas, né? Primeiro, deixar claro, né, Silvana, de que se a irrigação cerebral não for boa, né? Se os vasos sanguíneos do cérebro não tiverem uma boa irrigação, isso também vai levar a doenças neurodegenerativas. Há um outro fator, que eu sou doutor na área, e passei voando, mas já que tu perguntaste, há uma coisa que se chama radicais livres, né, que muitas vezes as pessoas se preocupam porque compram um creme para o cabelo que é anti-radicais livres, ou um creme para a pele anti-radicais, e o excesso de radicais livres contribui muito para o processo de Alzheimer também. E aí está falando claramente, cuidado com o cigarro, né, que eu falei muito mal do cigarro, deixando claro que o cigarro é uma fonte importante de radicais livres. Desculpe. E, ultimamente, também se descobriu de que a diabetes não controlada também favorece a alteração das células relacionadas com as doenças neurodegenerativas. É dizer,
deixando bem claro a pergunta da Solimar, sim, existe uma influência importante, além de uma carga genética, né? Sabe que existe uma maior incidência de Alzheimer, um pouquinho maior nas mulheres, mas deixar claro que sim, os hábitos de vida vão favorecer ou piorar a situação. Isso eu me coloco à disposição a hora que quiserem, falamos doenças neurodegenerativas. Sem dúvida, se não, Juju, não há dúvida nenhuma de que nosso organismo mostra sinais que as coisas não estão indo bem, né? E mostram claramente de que quando nós começamos a sentir cansaço, lembra que eu falava isso na diabetes, né? Eu falei muito da importância da microbiota, né? Da flora bacteriana intestinal. Não há dúvida de que esse sinal de cansaço, muitas vezes assim, essa indisposição que nós sentimos, é consequência de uma má alimentação. Agora, não tem que deixar claro de que isso é muito comum, né? As pessoas dizer, bom, mas então quer dizer que eu não devo comer nada. Não, lembre-se aquela palavra-chave, equilíbrio, tá? Bom, Elisete Bispo, então assim, ó, primeira coisa assim, eu penso que a bariátrica não é a primeira solução, né? É uma solução, sim, necessária em aqueles pacientes que têm uma obesidade muito alta. E é uma solução que tem bons resultados, tá? Para vocês terem uma ideia, alguns tipos de bariátrica, claro que há vários tipos, reduzem drasticamente a diabetes, né? Isso está comprovado. Mas deixando sempre bem claro, desde meu ponto de vista, calma, que as perguntas estão vindo muito rápido, não dá para terminar cada uma, deixando bem claro, é importante, sim, a relação que nós temos de que a bariátrica seja, penso eu, como uma solução quando os demais processos não adiantaram. E não adianta fazer bariátrica se não houver, depois da bariátrica, um acompanhamento alimentar importante. Porque senão a obesidade retorna. Não há milagre nesse processo. Mas não há dúvida de que há trabalhos bem claros mostrando que tipos de cirurgia bariátrica podem sim melhorar a situação da diabetes e, por exemplo, em relação à obesidade. E agradeço muito a pergunta, Elizabeth. Seguinte, professor. Bom, isso eu falava recém, né? Está claro de que nós temos o desequilíbrio nos níveis de açúcar, e aí vamos deixar bem claro, né? Nosso organismo, vocês já tiveram a live poucos dias atrás, nossas células são feitas de proteínas, né? As células têm proteínas. E a glicose, né? Que o pessoal chama geralmente de açúcar, porque na verdade o açúcar comum é sacarose, que vai dar glicose e frutose. O excesso de glicose faz com que a glicose reaja com as proteínas. Isso se chama de glicação de proteínas. E essa glicação de proteínas, essa palavra difícil, glicação, né? A glicose reage facilmente com a proteína, casualmente o sol me permite fazer isso, né? Então, a glicose reage com a proteína sem que precisamos de um processo químico sofisticado, uma reação sem precisar de enzimas, um processo quase espontâneo. Essa glicação favorece a formação de placas e também participa no processo de câncer, tá? Isso tem que ficar claro, né? Quando um fala em câncer, né? Além do fator genético que existe, os fatores ambientais são chaves, né? Desde radiação, por exemplo, o tabagismo, por exemplo, e lembrando de que o consumo, muitas vezes, de alimentos com agrotóxicos, só para mostrar que é um processo bem complexo, mas, sem dúvida, o excesso de alimentações que tem alto teor de glicose, isso leva a ter cuidado, porque o desequilíbrio celular pode acontecer, Aurora. Mais alguma pergunta? Bom, se essa está perfeito, seguinte, por favor, José. Não sei se o José já respondi. Como controlar a ansiedade e estresse? Plano B. Sempre plano B. Nós temos que nos preparar, Aurora, sem dúvida nenhuma, a ter um plano B. Se nós não tivermos o plano B, nós vamos nos frustrar muito facilmente, nós vamos nos angustiar muito facilmente, né? Se não ganharmos a loteria, bom, temos que nos organizar para tentar trabalhar e ganhar de outra forma.
Eu acho que o plano B hoje é a coisa mais importante. Quem não conseguir ter um plano B, dificilmente vai conseguir viver hoje no mundo atual sem passar por estresse. Então, eu considero que isso é um dos processos mais importantes, é saber nossas limitações, saber o que é imprevisível, né? E sendo imprevisível, nós precisamos sim, para controlar a ansiedade e estresse, além de ter uma alimentação adequada, fazer exercício, o exercício favorece muito isso aí, né? Mas sem dúvida, como plano de vida, ter alternativas, não ter apenas uma única saída. Isso leva a aumentar o estresse, aumentar a ansiedade, e isso não faz bem para o organismo. Claro que nós podemos fazer técnicas de meditação, existe yoga, mas exercício físico em si já favorece bastante contornar a situação. Bom, depende do tipo, Francimar, depende do tipo de diabetes, né, Francimar? A diabetes do tipo 1, que é uma doença autoimune, que é aquela que geralmente pode ser desde o nascimento ou surge nos primeiros anos de vida, não adianta apenas alimentação e exercício. Esses pacientes que têm diabetes do tipo 1, que é aquela que surge nos primeiros anos de vida, é uma doença autoimune, eles vão precisar de insulina desde o início. O tipo 2, que são 90% dos diabéticos, aqueles que não nascem com a característica diabética, mas que carregam já a parte genética, que é uma doença que não é autoimune, mas é um processo de esgotamento da resposta do organismo. No diabetes do tipo 2, sim. A primeira coisa que se deve fazer para contornar a diabetes do tipo 2 é controlar a alimentação, exercícios, né? Tentar queimar aquilo que se consome em excesso. E depois, sim, nós temos medicações que são os famosos hipoglicemiantes orais, onde a mais famosa de todas é a metformina, mas nos últimos anos tem surgido uma dezena de substâncias novas muito efetivas, tá? E aí sim, se não adiantar apenas a alimentação e exercício, e se os hipoglicemiantes orais não conseguirem controlar a glicemia, se chega a insulina, tá? Mas deixando bem claro, tipo 1, não adianta apenas alimentação e exercício, vai precisar de insulina permanentemente. Tipo 2, sim, com alimentação e exercício se consegue controlar o processo inicial. Se não adiantar apenas esses dois, se soma isso aí, os hipoglicemiantes orais. E se ainda os hipoglicemiantes orais não responderem, vamos chegar à insulina. Obrigado pela pergunta, Francimar. Mais alguma pergunta? Vênus, primeiro assim, quem tem que ficar agradecido fui eu, tá? Eu amo o que eu faço, né? Porque eu sou professor e amo permanentemente tentar transmitir, um aprende todo dia, né? Eu estou à disposição de falar em N assuntos, porque, na verdade, como um trabalho, eu sou professor há 40 anos, né? E na medicina praticamente há 25 anos, então eu estou à disposição de vocês, conforme as demandas, tem assuntos que não são da minha área, mas há 2 ou 3 assuntos que eu me coloco à disposição do grupo da Unicer, por exemplo, dor, é um assunto que dá para falar bastante, dá para falar sobre doenças neurodegenerativas, eu estou à disposição, mas eu queria muito agradecer a vocês por essa atenção de 1 hora e 15 minutos, né? Mais uma vez retorno meu agradecimento a todo o grupo, a doutora Margot Karnkowski, ao José, que essa apresentação só está ocorrendo porque ele está trabalhando comigo desde a 1 da tarde para que se tornasse possível essa apresentação. Peço desculpa pela queda da internet, isso acontece, né? E todo o grupo do Anicer, e dizer para vocês de que é um privilégio poder falar em ciência, muitas vezes não é tão fácil, mas não está à disposição, e dizer para vocês que ainda a ciência é fundamental, e quando digo ainda, para deixar claro, em momentos de tantas controvérsias, a ciência é muito importante na vida e na sobrevida. E qualidade, lembre-se, não basta ter mais anos de vida, nós temos que ter qualidade na vida. Não sei se estamos terminando aqui, mais alguma coisa. Agora quem comanda é o José.
Se ele me tirar da imagem, eu sei que está na hora de me despedir. Se tiver mais alguma dúvida, eu estou à disposição aí. Pessoal, vou encerrar a live aqui com o professor, tá bom? Para demais esclarecimentos, você quer disponibilizar seu e-mail, professor, ou responder na live mesmo? É bem fácil, William, WILLIAM, com M, ponto, @hotmail.com, tá? Esse é o e-mail william.ufpel@hotmail.com, tá? Eu estou à disposição e o pessoal da Unicer também tem o contato, eu estou à disposição. E mais uma vez, pessoal, quero agradecer muito ao José, que somos amigos, eu tenho profunda admiração por ele. Ok, professor, obrigado. Eu que tenho Não, admiração por mas você. José, se não é a coisa mais típica, né? Se nós não tivermos pessoas que nos ajudem, nada se faz sozinho, né? Estamos A aqui vida é uma para isso, engrenagem, professor. Estamos tá? aqui para isso. A gente agradece em nome da Uniceira a presença, sua ilustre presença Então, aí. Muito obrado. E obrigado a muito todo bem. mundo que Então, compareceu hoje, pessoal. Muito obrigado. um grande abraço a todos e até a Um próxima abraço, a vez, gente se está Deus encerrando. quiser. Tá Até bem? mais, pessoal. Saudades também, viu, Angélica? Um abraço, José. Nos Tchau, vemos tchau, tchau, professor. vamos nos encontrar por aí.